Agora sim! Agora sim, nós já estamos agora. Parece que estamos no ar. Não, estamos sentados, não estamos no ar. Esse é o Footcast Show nessa gravação hoje. Hoje é dia 5 de outubro. Mas a primeira edição vai ser dia 6. A gente tem que gravar primeiro, porque como a gente fala muita besteira, eu tenho que ficar lá fazendo edição, né? Então, sabe como é que é. Apesar que eu não edito muita coisa. Hoje nós temos um convidado muito especial, já vou revelar o nome dele. Primeiro eu vou mandar um abraço para todo mundo. Eu vou mandar um abraço para o Craig, eu vou mandar um abraço para o Pedrinho, para o Soldati que está conosco, o seu Luiz Alzeman, também conhecido como Cobra do Zagalo, né? Mas eu não posso brincar muito, porque é meu sogro, né? Então sabe como é que é, né? E claro, para o Douglas de Campos, que tem 70% da responsabilidade, também todos 70% dos créditos do nosso convidado. Que, se eu falar o nome dele, David Isaías, veja bem, ninguém saberá ou poucos saberão. Agora, se eu falar o nome Mago Isaías, grandes clubes do futebol brasileiro saberão quem é. Grandes. O Mago Isaías, ele talvez seja o mais proeminente dos místicos. Já explico o que é a palavra místico, ele vai me corrigir, do meu parco conhecimento do idioma grego. Mystikos quer dizer mistério. E o futebol, em qualquer lugar do mundo é cheio de mistérios, e no Brasil mais ainda, tanto que a gente fala do Campeonato Baiano, né, que terminaria empatado. Mas, brincadeiras à parte, primeiramente eu vou dar uma boa noite a ele, nosso querido David Isaías, que também foi jornalista, mas hoje é o nosso Mago Isaías, e nós vamos falar sobre o Mystikos do futebol. Boa noite, Mago. Seja bem-vinda a essa turma aqui, que o único que tem ainda a cabeça no lugar é o seu Luiz, o resto tem parafusamentos. Mago, a palavra é sua. Eu acho que travou. Não travou, não. Mago Isaías, por favor, está nos ouvindo? Alô? Alô? Acho que não. Acho que não. Acho que ele não está nos ouvindo. Rolo. Então, enquanto o Mago se ajeita lá, eu vou chamar o pedir Douglas. a palavra, então posso pedir a palavra aqui, Alemão, Deve. rapidinho, quebrando o protocolo. Soldati, vamos lá, Soldati. Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... A gente queria dar uma salva de palmas para o Sport Clube Internacional, que conseguiu fazer um gol no Grêmio depois de 2 anos. Meus parabéns. Eu vou bater palma! Aê, rapaz! Aleluia! Conseguimos! E quem fez foi o artilheiro do time. Oh! O importante é isso. Agora eu vou tentar mais uma vez aqui Falando chamar em o... artilheiro, pessoal, vocês viram ontem o jogo do Atlético? Não vi, cara, não vi. Não, eu assisti. Cara, eu vi Não, o Vasco aí- fez aquela baita bucha, e aí eu digo, tá. Caiu a casa do Atlético, é hoje. Hoje tem 3 Vamos gols. tentar entrar em contato de novo com o Mago, rapidinho aqui. Mas, cara, vamos falando do jogo aqui, que eu vou tentar falar com ele aqui. Eu achei que ontem deu. Acabou o gás do Atlético Mineiro. Mas não, mostraram que tem gás, olha, e se mantiver assim, negão, vou te contar uma coisa. Vai ser difícil, hein? Mas eu acho também Não, difícil claro. de manter nesse alto nível, né? O futebol deles, né? Eu acho que. Mas é que o Atlético Mineiro, por exemplo, não tem outras competições. A Copa do Brasil já saiu, o Libertadores também não está jogando, então, né? Mas tem outros times também que não tem, né? Não tão assim, né? Tão bem quanto eles, né? É que os outros são ruins, né, cara? Os outros times Olha aqui, que não estão jogando outras competições são ruins. Eu já falei, né, Pedro? Assim, ó, a campanha, a do Grêmio é ridícula, mas a dos demais times também não fica muito atrás, né? Uhum. E o campeão vai ser, assim, ó, não esperem nada de, vai ter um super campeão com uma super pontuação que eu acho que não vai manter. Acho que não, é um campeonato que vai se manter, né? Rapidinho, então, enquanto nós estamos tentando entrar em contato aqui, ou interagora, também eu não sei o que vocês querem, mas Grenal,
Que Grenal bem ruim, né, pessoal? Vamos falar sério, né? Não, cara. Sim. Vou continuar aqui, então, já que eu tô falando. O primeiro tempo foi horroroso. Assim, ó. Uma coisa de baixíssimo nível, né? O segundo tempo deu aquela esquentada, mas também não foi como aquele, por exemplo, aquele primeiro Grenal da Libertadores. Aquele foi muito bom, tecnicamente falando, né? Então... Tecnicamente falando, fechou a rosca, mas... Não, mas teve futebol. Antes do mau tempo, houve futebol. Não, foi assim, ó. Ficou marcado por ter fechado a rosca, mas ele teve um bom nível técnico até dar a briga. E foi com o PP e com... Voltei. Opa! Agora sim. Seja bem-vindo mais uma vez. Então. Deu uma travada aqui e aí, para variar, eu não entendo nada, né? Eu não achei mais nada. Não, por isso eu já mandei mais uma vez. Tá bem, agora me achei aqui. Então seja bem-vindo mais uma vez. Enquanto isso, o Douglas está ali fazendo propaganda política. Tá bem, é complicado. Tá os entendedores entenderão, né, Douglas? Bom, é que essa turma aqui é toda assim, é uma alegria. E depois nós só falamos daquele Grenal do sábado e coisa tá e tal. bem. E aquele Grenal foi esse, ó, foi coisa muito, muito horrível já, né? Então já diria minha avó que fala pouquíssimo português, né? Então assim, ó, vamos falar do seguinte, aproveitar que o Mago está aqui hoje, porque fazia tempo que ele não se pronunciava sobre o Internacional e acabou, então, nas últimas semanas saindo aí lá no seu blog, lá sobre o Internacional, que o Internacional, segundo, como o senhor gosta de falar dos registros, o Internacional, mais uma vez, estaria rumando direto para mais um descenso. É isso, Mago? É isso. Alguém, né, sem citar nomes, me perguntou se eu tenho que entrar naquela história assim, que se eu citar um, eu vou esquecer os outros 5.000, né? Então o pessoal vai ficar bravo. Então, alguém me questionou a respeito da situação do Inter, e eu até nem tinha me dado muito ao trabalho de olhar. Para mim, até aí estava tudo bem, né? Mas quando eu fui olhar o que estava acontecendo, que eu entendi a gravidade do problema. Porque dentro de um percentual aí, 70% de possibilidade de um rebaixamento, de uma queda. Isso é um número muito preocupante, né? Então, tudo isso em função de uma série de fatores que estão acontecendo internamente dentro do clube. O pessoal hoje, segundo os registros, não está mais conseguindo separar as coisas, né? Então, hoje, teríamos uma divisão, entre aspas, uma turma pendendo para um lado, outra turma pendendo para outro, uma terceira legião aí seguindo um caminho meio tortuoso. E o que acontece? Começam as discussões, os desentendimentos, e o todo não anda, o conjunto não vinga. Então, não estão conseguindo mais separar as coisas. Chegou num estágio em que política é política. Não existe mais nada, só política. E aí a gente sabe o que acontece, né? Vou fazer a pergunta, então. O senhor que analisa, eu vou deixar o pessoal também fazer a pergunta, vou começar a pergunta. Como o senhor trabalha essa questão mística, que a gente fala sempre, quando começou esse problema do Internacional? Eu falo sempre dentro da questão mística, né? Dentro dos mistérios que existem entre o céu e a terra e que a nossa vã filosofia nem sempre alcança. Tá? Então, eu falo em termos místicos. Para falar a verdade, eu não sei nem quem é candidato ao quê, e também não me dei ao trabalho de identificar. Mas, para mim, aparece claramente que existe essa dificuldade em separar as coisas.
E aí, quando você não consegue separar, você acaba envolvendo uma série de fatores e as pessoas acabam tendo que tomar partido de um lado ou de outro, quando a coisa começa a ser assim. E é o que os registros apontam hoje como um dos fatores preponderantes para os problemas dentro do clube. Isso começou quando? Vamos partir também desse... Olha, isso aí se intensificou de agosto em diante. É porque assim, a coisa era bem velada. A coisa não estava assim muito à mostra. Tanto que estava andando tudo bem, né? Nós estávamos dando um apoio aí para o clube se mantinha na liderança por algumas rodadas. E a partir do momento que a coisa começou, e eu já vou dizer, é só fazer a conta aí, de 5 ou 6 jogos, precisamos só confirmar, quanto tempo faz que o Inter não ganha um jogo? Não ganha uma partida bem, né? Jogando bem. Daquele momento em diante, as coisas começaram a ser mescladas. E aí não deu mais certo. Isso aí deve fazer o quê? Foi em agosto, setembro, talvez? Não faz muito também, tempo isso não. Oi? Culmina também na demissão do vice do futebol, o Alessandro Barcelos. Aí, eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu analisei o seguinte, e disse, logo após a derrota do Internacional do Grenal da Libertadores, e eu falei isso após aqui, o pessoal, nós estávamos na transmissão do jogo, Mário, esse Internacional está com o vice-presidente por um fio, provavelmente vai ser demitido. Claro que eu acompanho as notícias. E foi o que aconteceu, e eu disse, rachou. E é só fazer aquela coisa meio Sherlock Holmes. Assim. Foi antes, né? Até foi um pouquinho antes. Digamos assim, pelo lado místico, tudo acontece primeiro no campo espiritual. A coisa acontece no astral e depois vem para o físico. Então, espiritualmente, a coisa já estava montada no campo astral. Se confirmou fisicamente a partir daquela derrota, mas já haviam indícios e já havia um encaminhamento, de certa forma, para uma queda energética a ponto de que já fazem aí 5, 6 partidas que o time não rende, né? Fisicamente falando. Os colegas têm Isso uma reflexo dessa divisão aí. O Douglas tinha uma pergunta, né, Douglas? Abre o microfone. Abri o microfone. Primeiro aí, desejar, né, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir posteriormente esse podcast, né? Dizer que carinhosamente que nosso programa é tipo o Teleton, né? Não é o Teleton, na verdade, mas ele é cheio de pessoas especiais, né? E quero dizer assim, eu queria mandar um abraço, porque a minha mãe ouviu esse programa, o anterior. Ela foi a única que acessou, aquela pessoa que acessou não foi eu testando o áudio, foi minha mãe, tá? Só para te avisar. E tô brincando. E mandar um abraço para minha mãe, o pessoal aqui do condomínio que também acessou, mandei aqui pro grupo do condomínio, o pessoal ouviu lá, ó, eu estava ouvindo o podcast, gostaram demais aqui. E queria mandar um abraço pro Dias Toffoli, que anda abraçando muita gente. Grande Dias Toffoli, isso aí. Então, Mago, é assim, como eu vou confessar para vocês, eu conheço o Isaí já há bastante tempo, né? E venho acompanhando, né, a caminhada do grupo aí que está se esforçando para segurar o Inter na primeira divisão, tudo, e segurou, realmente segurou, não por uma vez, mas por 2 vezes, vamos dizer bem claro isso daí, tá? Porque a situação é conturbada, e agora como a gente está tendo contato com mais pessoas que estão
familiarizado com os bastidores, a gente começa a ver que realmente o que o Mar já vem nos falando há um certo tempo realmente já está acontecendo e, no caso, se potencializou agora com a saída do Alessandro Barcelos, né? E eu achei uma coincidência, porque aquela situação dos xamãs colombianos, que o pessoal, assim, é a questão de credo, acredite ou não, queira ou não acreditar, isso vai de cada um. Mas coincide muito bem com a gestão do Marcelo Medeiros, que foi naquela época, e hoje novamente está eclodindo uma nova crise na gestão do Marcelo Medeiros de novo. E é uma crise gravíssima. Por quê? Porque houve um racha no MIG entre o João Patrício Herman, que a gente sabe que houve aquela reunião, com a ala do Medeiros, que eles quase se pegaram a tapa no meio de uma reunião. Isso que eclodiu o racha. Sendo que o Alessandro Barcelos não pegou apoio ao Medeiros, simplesmente não quis apoiar e praticamente foi tirado da direção de futebol por um motivo, claro, a política. Porque ele realmente, esse ano, ele estava fazendo um trabalho até mais de qualidade do que o seu antecessor, né? O Melo, né? O Roberto Melo. Até pelas contratações, trouxe jogadores que talvez a gente nem imaginasse que ele trouxesse com pouco de dinheiro que tinha em caixa, com as possibilidades que ele tinha em caixa. Questionando ou não a qualidade de jogadores, você pode até questionar, mas eram nomes que qualquer time citaria ou iria atrás para compor um elenco. Então, o trabalho dele, no geral, era bom, dentro das suas limitações. Então, isso também gerou o conflito. E eu vejo, e nós sabemos também que tem um problema grave dentro do vestiário também. E também o vestiário vive de política. E isso e essa é a minha pergunta. O Marcelo Medeiros, esse presidente, principalmente, assim, do Internacional, ele tem algum problema de karma, alguma coisa assim? Porque nessas as duas situações que começaram a eclodir crises no Inter, ele estava presente. Eu nunca vi coisa igual. Nas duas situações que o Inter saiu de uma forma bizarra da Libertadores, com aquele gol contra do Jefferson, se alguém lembra aquele gol contra, porque aquilo ali é um lance inexplicável. Eu acho que uma bola dar uma curva daquela lá, ele chutando é coisa de outro mundo. E agora, com tudo que está acontecendo, o Saravia, que é o nosso melhor jogador, tecnicamente, rompeu o ligamento e acabou o ano para ele. Acabou. Mas não foi uma dividida, nada, não, foi sozinho. Foi sozinho. Então, assim, queira ou não acreditar, eu tenho a minha crença, eu acredito em muita coisa, principalmente nisso. Quando há interferência externa, principalmente por esse lado, eu acredito que realmente influencia nos jogadores. Tudo bem, por mais que você tenha a sua proteção, a sua fé, algo vai te atrapalhar em alguma coisa. E sempre vai atingir o mais fraco da corrente, no elo mais fraco da corrente. Então, essa é a minha pergunta. Esse cara tem um X marcado nas costas dele, alguma coisa assim? Olha, Douglas, tu tá falando aí, eu tô mexendo aqui para olhar isso, porque eu nunca tinha parado para olhar isso. Nunca tinha ouvido, nunca tinha visto, né? Eu sempre observei que alguma coisa não ia bem. Porque quando você olha para a pessoa, você consegue identificar se ela está bem ou não está bem energeticamente. Daí a fazer um trabalho, como eu faço esse processo dentro do campo magnético, que é aquela caixinha preta, tipo de avião, assim, onde tem tudo registrado lá, então eu não trabalho com sorte, eu trabalho com situações claras, reais. Então, é preciso se codificar isso dentro do campo da pessoa, né? Para não ter problemas aí. E a chance de erro aí, eu sou mais preciso que pesquisa de candidato, viu? Não é 5% para mais ou para menos. É 1 ou 2% no máximo de erro. É a margem. E aqui, o que eu estou vendo pelos registros,
é que o que acontece com esta pessoa que você citou é que há um distanciamento aí sobre ele de todas as realizações. Ou seja, aquelas concretizações que ele busca, embora ele tenha sorte para conseguir muita coisa, elas não vêm. Ele consegue muitas coisas, mas o sucesso está bem longe dele. E isso está sobre ele, é uma pressão que acontece sobre ele. E isso tem uma conotação de uma questão hereditária, uma questão negativa hereditária, ou seja, isso vem da própria família, já vem de muito tempo. E se isso não for quebrado, é uma herança espiritual ou energética. Se isso não for eliminado, a tendência dele, por mais que ele tenha êxito no que ele busca realizar, é de que o principal ele nunca vai conseguir. O objetivo principal ele não vai conseguir nunca. Ele vai conseguir ser presidente do clube, mas não vai conseguir fazer nada dentro do clube. Ele vai abrir uma empresa, a empresa vai andar, mas não vai faturar o que poderia faturar. Ele não vai quebrar? Não. Ok. Até porque ele tem sorte. Ele tem uma vazão energética que possibilita que ele chegue até um pedaço. Mas ele não vai conseguir chegar no 100%. Enquanto não resolver essa situação aí. Douglas, Mago, eu tenho uma pergunta. Essa turma dele, é ele energético. Energético. Não é uma questão de... Não estou falando aqui de competência, de capacidade, coisa nenhuma. Não é isso. É uma questão energética. Então, se você não... Para isso que existem as magias, né? Que é para você ajustar esse caminho e botar nos trilhos para que o objetivo seja concretizado de fato. E também não estou aqui abrindo a vida pessoal dele, não sou eleitor e não tenho nada que ver com essa eleição. Só estou respondendo a questão do que acontece. Não, porque eu percebi que isso. não permite que ele tenha sucesso. Nos últimos anos, as duas principais crises iniciais, onde iniciaram devem ser as principais crises do Internacional, ele estava presente. Foi na gestão dele aquela desclassificação bizonha na Libertadores, né? Depois o time não começou a não se achar mais, né, dentro das competições, e logo após vem Vem ele de volta, ele consegue subir para a Série B, não ganhando o título da Série B, mas consegue subir para a Série B, ascendendo, não consegue ganhar um Campeonato Gaúcho, mas chega numa final, mas não consegue ganhar o Campeonato Gaúcho. Chega numa final de Copa do Brasil, não consegue ganhar uma final de Copa do Brasil com 50 mil espectadores presentes. Eu acho assim, tinha muito incentivo, tinha tudo para se fazer o melhor, mas chega no final, parece que as coisas se desfazem, né? Toda aquela expectativa, toda aquela disposição se acaba, né? Isso aí é um ajuste, é um simples ajuste que ele precisaria fazer. Mas é uma coisa dele, né? É uma coisa dele. Não tem nada a ver com o clube, não tem nada a ver com a gestão dele, não tem nada a ver com nada. É uma coisa que é da pessoa. E cada pessoa tem a sua missão, o seu destino, né? Então. E será que você conseguiria
Eu vou tirar uma casquinha do Mago, aproveitar que ele... Fica se aproveitando o senhor aí, Mago. Não, Fica à vontade. Fica à vontade. fazer uma pergunta. Os Vou nomes, terminar assim... essa nossa conversa aqui, eu vou arrumar mais uns 80 clientes, fica tranquilo. Quem ouvir isso aqui vem tudo atrás. Não tem problema, Então, tá tranquilo. Uma pergunta. Então, em relação às eleições, nós temos o candidato que é o Alexandre Chaves Barcelos, né? O Alessandro Barcelos, que era o vice de futebol. E tem mais um que saiu, que era agora o Aquino, né? Que saiu, o desembargador, né? Ele saiu agora também para candidato. Eu já sei A até dúvida- o que tu vai me perguntar. Só que é o seguinte, eu só posso te dizer alguma coisa em relação a isso quando for oficial. Tá. Porque assim como qualquer um deles pode, os outros, sei lá quantos, 600 conselheiros também podem, e mais não sei quantos outros que podem também podem, e assim vão indo os que podem, né? Então, eu não tenho como fazer uma avaliação em cima de algo que não, como diria o padre Quevedo, né? Falecido padre Quevedo, né? Me consta que já foi para outra esfera, né? Isto não existe. Não Se não tem a possibilidade de tu verificar isso oficialmente, se não existe o acontecimento, não tem como tu comentar uma coisa que não existe ainda. Sim. Então, quando tiverem uns nomes, aí tudo bem, a gente pode até olhar, não estou fugindo da raia, mas como eu já sei que tu vai me perguntar isso, então eu já estou esclarecendo. Eu consigo fazer um estudo capaz de se aproximar muito próximo da realidade. Agora, sem existir de fato, daqui a pouco as pessoas que tu citaste aí declinam, desistem. E aí não tem um fundamento. Ah, mas deixa eu ver se eu ganharia. Não dá, não tem como fazer isso. Tem que ser muito preciso. Eu vou perguntar do Xamã aqui. Não vai perguntar do Xamã, não. Oi? Existe mesmo. Do Xamã aqui, ele é colombiano. Ah, o Mago, o pessoal sempre pergunta, para perguntar para ti, assim, aquela história dos xamãs colombianos, quando o do xamã colombiano que fez aquele trabalho, contra o Inter, não foi o clube, né? Foi... Não. Aliás, eu nem lembro mais o nome do clube. Eu não recordo qual foi o clube que fez isso, que jogou contra o Inter. O que aconteceu foi o seguinte, eu me lembro que o Inter ganhou, me parece, de 2-0, até quem fez o primeiro gol foi o Juan de cabeça, que era zagueiro do Inter, que esse time tinha que ganhar de diferença de 2 gols do Inter, uma coisa assim, eu acho que é por aí. Mas enfim, eu nem lembro mais que nome que era o time que jogou. O que aconteceu é o seguinte... Né? Não, eu não, América não sei, é da América Colômbia, de né? Medellín, Agora eu não sei qual é. Independente de Medellín. Coisa assim. Era de vermelho. Não lembro mais, mas enfim, né? O que acontece é o seguinte, xamã é um sacerdote, tá? É um sacerdote que trabalha com questões aí, com essas... com a espiritualidade baseado praticamente no que a feitiçaria faz, com ervas, com plantas, com raízes, com coisas do gênero, tá? Não envolve animais, não envolve sangue, não envolve derivados disso, nada disso. São questões mais assim naturais, tá? Muito bem. O xamã é um sacerdote. Só que o pessoal se sentiu, os torcedores desse clube se sentiram humilhados dentro do Beira-Rio, sentiram os jogadores humilhados, se revoltaram por conta disso. Eu não recordo, vou ser bem honesto, eu nem recordo o que foi que aconteceu lá, porque eu não estava acompanhando na época. Eu entrei no circuito porque me procuraram depois. Então eu não estava acompanhando mesmo. Né? Mas enfim, então, torcedores aproveitaram os conhecimentos e fizeram uma coisa para
explodir de vez com o Inter. Porque um xamã de verdade, um sacerdote de uma tribo que realmente trabalhe corretamente, jamais faz o mal, ele não vai fazer o mal. Então, só que, obviamente, assim como eu na magia, eu não faço mal, mas eu conheço tudo e como funciona, né? Nada impede que daqui a pouco alguém que tenha conhecimento aproveite a oportunidade e faça. Então, esse grupo de torcedores se reuniram e fizeram como vingança. Aí as coisas não vão andar mais, não andam mesmo. Eu não sei o que é pior, se é fazer um negócio desses ou despejar sal grosso em volta do estádio. Eu não sei o que é pior. Porque eu vi esse fim de semana aí, isso me deu um trabalho, rapaz, porque o grupo do Gran Inter me contratou para manter o Inter na A e beliscar uma vaguinha ali, nem que seja na Sul-Americana por enquanto. E aí tinha o tal do Grenal, e a gente sabe que o outro lado também não é bobo nesse aspecto, né? Mas aí me vem um torcedor, pega um sal grosso e vai me despejar lá. Eu não vou nem entrar na questão espiritual. Eu vou citar um exemplo histórico. Tiradentes, né? Foi esquartejado na Inconfidência Mineira, em represália, em Confidência Mineira e tal. E o que os caras fizeram com a terra dele? Ter o sal grosso na terra dele. Vai lá em Minas e vê se nasceu alguma coisa de lá para cá naquela terra. Nada. Devastou, destruiu, acabou. Sal grosso derramado em qualquer território é devastação. Acaba com tudo. Destrói. Tu pode tomar um banhozinho de sal grosso, tranquilo, dos ombros para baixo, vai descarregar, beleza, maravilha. Mas além disso, só no churrasco. Não dá para fazer um negócio desse. Tu tá dando um tiro no próprio pé. Então, né, pior do que fizeram lá é o tal do sal grosso, né? Temos vários exemplos aí. Foi feito e o Inter jogou melhor. Eu me lembro, né? Coincidentemente, os caras botaram sal grosso lá na Série B. Não, aquela época que colocaram... Não, quando colocaram o sal grosso eu estava trabalhando, eu tive que quebrar tudo aquilo, porque o Inter teve uma série que não ganhava mais nada. No finzinho ali, não lembra disso, não? Lembro. Ter feito o sal grosso. Me deu um trabalho terrível, porque destruiu tudo que estava sendo feito. O Inter faltava meia dúzia de pontos para voltar para A e não ganhava mais nada. Depois o Guto caiu, deu toda aquela confusão. Mas, enfim, olha a mão de obra que deu o tal do sal grosso. Então, né, encarecidamente eu peço o pessoal, faça uma doação do sal grosso, né, para quem tem a carne para fazer churrasco, né? Não jogue fora, não jogue no... Deu uma travadinha de novo. Tá travado o Mago Isaías aí. Daqui a pouco ele volta. Ele pode usar até o mesmo... Então, o Potker deve ter usado sal grosso, cara. Eu acho que o sal grosso atingiu o Potker, o Potker vem jogando bola. Ou o sal grosso ainda é... O Potker ainda é respeito ao sal grosso. Eu fico por essa aí. Aí o Isaías. Sim, Marco. Tá travando. Tá travando. Já tá voltando. Ele também todo mundo tá voltando. Agora sim. Parou, nós conversando que o Potker usou sal grosso pra caramba. Aí. O Potker sumiu no churrasco, né? Certamente. Não, ele deve ter usado no churrasco, né? E aí ele precisa perder uns pezinhos, uns quilinhos também, né? Porque aí vai correr mais, vai articular as coisas com mais tranquilidade, né? 4 quilos a mais de massa. Massa bolonhesa, né? Aquela pasta, aquela coisa toda dos italianos. Nem o Tuta, te lembra do Tuta? Com Era certeza. só massa e vinho. O filho da Tuta.
Isso me lembra o Claudio Miro, Vocês né? não se Que era lembram bem do magrinho, Tuta, né? era só massa. Lembro. Massa e vinho. Aham. Passou Filho duas Tem partidas. Tinha o A final Caçapava. daquela- O Caçapava era forte, aquela né? Copa- Mas o daquela Claudio Miro Libertadores. era... O... Claudio Miro, hoje, o segundo Claudio Miro aí, o que tá no Atlético aí, o Walter. Ah, o Claudio Walter. Miro era o Ah, bigode. também. Olha Também, aqui. né? Não, eu Também. me lembro do Tuta. As duas partidas, ele passou, foram, se não me engano, 150 minutos sem tocar na bola. 150. Ah, tranquilo, cara. A gente teve um atacante 2 anos que fez 4 gols, o André Balado. Pô, o André Mas teve um Balado. que não fez gol Aí o nenhum, estátua né? que O grande o Isaías Trellis. fala. Não fez gol nenhum, né? Mas o Trellis não errou também, não chutava, né? Ah, o Atacante de erro Trellis é zero. outro, né? Um ano Não, zero. essa é uma Tá vantagem. Quando o avante carrapato, né? O não carrapato chuta, ele não não caga, erra. né? Claro. Mas não vai fazer gol também, né? Então não Se não adianta chuta, nada. se não chuta, não faz. Mas Teve enfim, aquele né? outro Então, também que era gringo, cara. Ô, mas eu vou para uma notícia de primeira mão, tá? O Inter teve perto de contratar o Lo Celso. Lo Celso Rotti. Cara, olha, eu vou dizer... Minha vez aqui, daí os guris perguntam do Grêmio, perguntam se o Domenech tá. Fizeram um bom trabalho com o Domenech também no início. Não, vai, depois eu faço. Eduardo. mas então, gente, terminando aquela história dos xamãs, né? Então foram torcedores que se reuniram, usaram o conhecimento da maneira errada e deu no que deu. Não, o alemão tá ali se mexendo, balançando. Não desculpe nada. Ele Ó, tá falando. Aí é fogo. É que assim, as pessoas acham que não. Opa, caiu alguns, a sinal de Caiu. alguns do Fábio caiu. Daqui a pouco ele acho que ele volta. E é aquela situação. Crer assim, nem todo mundo crê, mas que as coisas acontecem. O Beira-Rio, né, na verdade, assim, acho que menos o Grêmio, mas o Internacional, tem muitas histórias que envolvem essa parte de espiritualidade, né, de esoterismo. Os pais de santo lá dentro, né, que fazem trabalhos dentro lá dos arredores, né. Eu lembro se eu não me engano, de 96, quando ganhamos o Campeonato Gaúcho do Grêmio, que fazia um tempo que não ganhava nada. 97. 97, isso. E tinha as balinhas no ginásio lá do Gigantinho, as balinhas de mel. Repleta, assim. Você via a festa do pessoal torcendo, tava forrada de balinha de mel. Então, isso faz parte do, vamos dizer assim, folclore. Do folclore, né? Do folclore. Do Mas folclore. Na prática é o mesmo que, eu quero ficar próspero. Então eu vou jogar pipoca na frente do caixa eletrônico. É por aí a coisa, né? Da balinha de mel, né? Vou tirar a balinha de mel na frente, lá no lugar. Então não tem coisas que são só folclore mesmo, né? O Saudade tá ouvindo? Tô te ouvindo. Pedrinho? Tá tranquilo. Viu, Saudade? Ele ajudou o Grêmio na Libertadores, Copa do Brasil, viu? Se quiser fazer uma pergunta. Mas eu quero fazer uma. Antes dos colegas. Eu tive uma briga feia com o maior bruxo da história mundial. Aí, rapaz. Quer fazer, fácil. Ele dentro da arena e eu em casa. Na casa mata e eu vendo pela televisão, ganhei ainda. Aquele argentino lá? Na Recopa. É verdade. Foi pauta até de um Globo Esporte. Né? Exatamente, Globo Esporte, inclusive. Me entrevistaram no dia. No dia seguinte, se eu tivesse perdido, eles vinham com o bruxo. Mas como eu ganhei, não citaram nada, né? Esses dias até saiu uma matéria na Fox aí. O pessoal citou uma matéria sobre o tal do bruxo esse, do Independiente, e que não sei quem lá parou de jogar depois que o bruxo
mas que estranhamente ele tinha perdido a Recopa. Estranhamente, coisa nenhuma, né? Estranhamente, nós trabalhamos para isso. Mas é que eu sou brasileiro, né, tia? Então, como eu sou brasileiro, não conta. Se eu fosse argentino, uruguaio, qualquer coisa aí, podia ser que eles dessem um valor. Mas eu sou... E de Porto Alegre ainda, nem em São Paulo eu moro. Então, já viu, né? Não é o que aqui, o famoso aqui de São Paulo, esqueci o nome dele, agora eu não vou saber, o Robério Diogum. O fã-clube do Neymar que o diga, né? O fã-clube do Neymar vivia fazendo pergunta para mim, para tu ter uma ideia. Até o Neymar sabe que eu existo. Caramba! Mas me perguntava sobre a vida pessoal e tal. Fã-clube, né? As meninas apaixonadas pelo Neymar. Tá tudo lá no meu blog, tem tudo lá, muito tempo antes, tudo com data, eu não consigo botar a hora que eu quero lá, não consigo botar o dia que eu quero. Quando eu posto alguma coisa lá, é porque é mesmo, né? Embora muita gente não acredite, acho que é manipulação, mas não tem como manipular, né? Mas pergunte, eu tô aqui para responder. Eduardo Cudê. O que está acontecendo? Assim, eu acho ele um bom profissional, ele faz um bom trabalho na Argentina. O que acontece? O Eduardo Cudê ele também está sofrendo tudo isso dentro dessa situação energética do Internacional? Eu até estou estranhando algumas decisões dele. Porque quando ele foi anunciado, eu tive assim uma visão completamente diferente. Eu tô com a impressão que ele abandonou o convívio com o respaldo espiritual que ele tinha. Sabe aquela história? Eu vim embora para o Brasil e deixei lá a pessoa que me orientava, que cuidava das minhas coisas espirituais e tal. Porque a gente sabe que o latino é místico, né, por natureza. O argentino, o uruguaio, o chileno, o peruano, são todos eles muito místicos. Acreditam muito nisso. Só que me parece que ele deu literalmente aí, ele deu uma rateada nesse aspecto aí. Porque eu sinto ele bastante perdido aqui. Tá faltando alguma coisa, para ser bem honesto. Isso eu estou olhando energeticamente. Eu sinto que falta alguma coisa. Hoje eu não vejo ele da mesma forma que eu vi quando anunciaram a vinda dele para cá. Que é uma das... ele está muito abaixo. A vibração dele está muito pequena. Assim como eu anunciei num programa, um canal do YouTube, que o Guerreiro, o problema do Guerreiro era a barba, que ele tinha que tirar a barba dele, porque por alguma razão energética a barba estava causando problemas. Como a barba do D'Alessandro está causando problemas para ele. Não é uma questão de beleza, ou de feiura, ou fica melhor, ou menos melhor, se é que existe esse termo. Não existe menos melhor. Mas, enfim, não tem nada a ver com a parte estética. Existe uma questão espiritual do tipo do cidadão, aquele que deixava o cabelo crescer e tinha força nos cabelos. É mais ou menos por aí. Eu avisei. Mas a teimosia sempre fala mais alto, né? Ninguém é obrigado a... Não quer tirar a barba, não tira, né? Essa lesão não veio por acaso. Essa lesão do Guerreiro. Mas assim, desculpa, eu sou leigo assim, de muitas coisas. Mas assim,
o pessoal que assistiu, e o pessoal faz troça de tudo, né? Não entendeu, claro. e eu também não entendo por que a questão da barba grande interfere, por exemplo, no desempenho ou na questão energética de uma pessoa. Eu não. Como é que isso influencia? Olha só. O pelo tem uma questão científica aí, né? Que é para proteção, para cobertura, para evitar uma série de dificuldades para o organismo, né? Em função do tempo e etc. Só que o cabelo, ele tem uma questão aí simbólica de crescimento, de desenvolvimento e crescimento. Quando o teu cabelo está crescendo, tu tens uma cobertura, como se tu tivesse uma proteção, como se tu tivesse uma força. Em alguns casos, se tu deixar crescer, tu vai ter fortalecimento. Em outros casos, esse crescimento ele vai provocar fraqueza. E aí existe uma questão que é muito pessoal. Cada pessoa tem o seu próprio DNA. Ninguém é igual a ninguém. Só que assim, aquilo que é bom para mim, não necessariamente tem que ser bom para ti. No caso específico dele, deixar a barba crescer enfraquece e torna ele vulnerável. Ao contrário do Sansão lá, que o cabelo crescia e ficava forte. Quiseram detonar o vivente, cortaram o cabelo dele e acabou a força. Isso é bíblico, não fui eu que inventei. Então, a coisa é por aí. Me fiz entender ou ainda conseguiste interessante essa parte. Para nós, esse Douglas é leigo, eu sou mais ainda. Mas é um ponto de vista que nós gostamos de ouvir, porque nós falamos em técnica, tática, disposição, treinamento, mas essa parte espiritual do futebol... Quer um exemplo bem simples, bem prático? A água. Quando tu quer fazer uma limpeza, tu usa água, né? Vai limpar, vai ficar perfeito. Se tu usar na medida certa e dentro da necessidade. Agora, se dá uma enxurrada, inunda um rio, devasta e quebra, arrebenta com tudo, não? Derruba uma cidade inteira a água, não? Verdade. Mas aí é uma outra situação, é uma outra circunstância. É interessante, até nós vimos brincar aí com relação ao Soldati, com o cabelo dele. Soldati tá aí, Soldati? Tô aqui. Soldati, podia ligar a câmera, por gentileza? A questão do cabelo, já que nós citamos aí, vamos ver. Mostra seu cabelo aí, Soldati. Cara, vocês têm que entender que eu não tenho capacidade para deixar meu cabelo crescer, cara. O Soldati é uma pilha Duracell, cara, olha. Tá 100%. É que você é um Tesla, é um motor de Tesla. É uma questão genética, né? Aí é uma questão genética. Eu, por exemplo, passo 0 toda semana. Eu não consigo ficar com cabelo. Se eu deixar, eu tive um problema de saúde há 2 anos atrás. Eu fiquei 77 dias em coma, vivendo em outro planeta, né? Em outro mundo. Eu estava num hospital, mas não era aqui. Mas, enfim, isso é uma história para uma outra oportunidade. Meu cabelo cresceu 4 meses, né? Ficou grisalhaço e tal, né? Parecia aquele falecido Valmor Chagas, aquele, né? Ficou fantástico. Mas eu não aguento o cabelo desse jeito. Então, ó, maquininha nele. Agora, tem gente que é uma questão genética. Então, quando é genético, existe aí uma permissão divina também para que isso aconteça. Porque não cai um fiozinho só de cabelo de ninguém se não houver a permissão de Deus. Então, se a pessoa não vai ter, se a função dela é ter a calvície, ela vai ser calva, e isso não quer dizer que ela não vai ter força, que não vai ter
outro tipo de benefício, né, que a faça favorecer para ter resultados diferentes daqueles dos que têm a possibilidade de deixar crescer, né? Mas, enfim, isso é uma coisa muito pessoal. Repito, todo mundo tem o seu próprio DNA. Eu não posso fazer uma magia, a mesma magia que eu fizer para o Douglas, eu não posso fazer pro Fábio, né? É isso? Isso. Não posso fazer pro Fábio. Por quê? São pessoas diferentes. Não dá para mim pegar e usar a mesma coisa também. Ah, mas os elementos são os mesmos, mas a quantidade é diferente, a forma de conduzir a coisa é diferente, tudo é diferente. Então, tem que ser por aí, né? Dá uma relação mecânica, mas aqui é que nós não aguentamos. Como nós somos, nós temos parafusos a menos, Marco, então nós temos que ter um motivo para brincar com o coleguinha. Nós temos que ter o Mago falou um negócio que Deus não permite, assim, o cabelo não cai se Deus não permitir. No caso do Soldati, ele liberou geral, né? Fez igual o ministro do Meio Ambiente, né? Deu um canetaço, assim, ó. Vai derrubar. Passou a boiada, né, Soldati? Eu quero dizer o seguinte, eu tenho cabelo, só que são fios finos, vocês não conseguem perceber. É que Tem que ter mediunidade para ver. Só os inteligentes podem ver. Isso aí, isso acontece, né? Ele tem algumas vantagens, certamente, que nós não temos, né? Mas, enfim, Deus beneficia, pode ter certeza, de um jeito ou de outro. Eu tenho uma pergunta, na verdade a pergunta é o nome, né? Renato Portaluppi. O que o senhor poderia nos dizer sobre esta figura, esta estátua viva? Vixe, agora? Então vamos ficar mais de uma horinha agora aqui. Que beleza, agora sim. O Soldati, assim, ó, quem fez a pergunta foi o Pedro, mas o Soldati que elaborou, né? Olha aqui, ó. Não, assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, a mim, tá? No meu ponto de vista, o Renato nos tirou da fila dos 15 anos, nos deu o tri da Libertadores, cara, acabou. Ele não teve competência para ganhar um brasileiro. Ó, beijo, cara, vai-te embora. Tu não deve nada pro Grêmio, o Grêmio não deve nada pra ti. Peraí, e tomou uma aula de futebol do técnico do River Plate, né? Do River Plate, do Flamengo. Aí o flamenguista aqui. E eu fui testemunha viva. Depende em que aspecto tu queres que eu analise. O aspecto místico? Eu não entendo muito, mas acho que sim, porque o cara veio numa sequência maravilhosa e agora é só cagada atrás de cagada. Não, então, olha, eu vou te responder essa pergunta não querendo paternidade de absolutamente nada, porque eu não entro em campo, né? Eu não boto a camiseta para jogar, mas em 2015, antes da chegada dele, eu fui contratado por um empresário esse de Caxias do Sul, que eu não vou citar nomes, evidentemente, para quebrar a zica do Grêmio, que já estava há 15 anos sem ver a cor de absolutamente nenhum título, nenhuma taça, nada. O técnico, na oportunidade, era o Pepe Roger. Né? E o Grêmio não fazia gol, se escava de um lado para o outro, e não fazia nada, não fazia gol e não tinha jeito nenhum. Bom, resumo da ópera, eu quebrei a zica, isso foi em 2015. Logo em seguida, creio, 2016, eu sou meio ruim para datas, mas enfim, o Renato chegou no meio do caminho, já num jogo onde se decidiria a Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, né? Eu trabalhei para o título da Copa do Brasil, o Grêmio ganhou nos pênaltis daquele jeito, né? E aí vocês imaginem que quando tem magia no meio, acontece aquilo que aconteceu sábado, né? O meu pupilo Galhardo vai lá, chuta a bola bate no poste e ao invés de ir para fora, bate nas costas do goleiro e entra. Se fosse outra situação, o goleiro pegaria, ou então, né? São coisas da magia.
Aí o Groy pegou pênaltis, a bola aqui, bate ali, e o Grêmio acabou campeão naquela oportunidade, passou, ganhou do Atlético Paranaense, depois ganhou, não me lembro mais de quem, e ganhou ali, ele ganhou a Copa do Brasil. Depois ele ganhou a Libertadores no ano seguinte, e depois ganhou a Libertadores outra vez, e eu briguei com o Bruxo aquele contra o Independiente até, inclusive, que eu citei que ele estava no estádio, né? E eu estava em casa assistindo o jogo, mas já tinha movimentado. E, enfim, eu trabalhei todo esse tempo aí. Agora, esse ano, o ano passado também eu trabalhei pelo Gauchão. Eu estava hospitalizado e trabalhei pelo Gauchão, imagina. Me contrataram. Trabalhei para ele passar e ganhar aquelas 3 partidas que ninguém acreditava que ele fosse ganhar, para passar para a fase seguinte da Libertadores. Sempre contratado por torcedores gremistas, né? Nunca o clube nem aceita isso. Até uma vez foram bastante deselegantes comigo, tiveram que se retratar, mas enfim, né? Coisas que acontecem. Pessoas despreparadas que administravam na época, mas tudo bem, resolvido. Então, assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte: depois que eu parei de fazer as movimentações para esse grupo de torcedores, que o grupo de torcedores achou que não precisava mais, porque já ia ganhar tudo sozinho e etc., ele não ganhou mais nada. Faz quanto tempo isso? Faz uns 2 anos ou 3 que ele também não ganha mais nada. E é o tempo que eu não trabalho mais. Ganhou o Gauchão e depois ganhou esse ano também. Só Gauchão. E tomou um banho do Caxias em casa. O ano passado eu trabalhei no Gauchão. Ele ganhou. Foi a última vez que eu trabalhei. Depois, esse ano não. Esse ano eu não trabalhei. Mas quase ficou na saudade, né? Mas ele tem as movimentações dele, obviamente. Então, não vou entrar em detalhes. Ele tem as movimentações dele, tem as crenças dele, com certeza. Mas, naquela oportunidade, eu tenho aí pelo menos uns 20 ou 30 torcedores que devem ter printado as nossas conversas e tudo mais. Tinha até um grupo de WhatsApp. Enfim, aconteceu. Ele é um técnico ruim? Não é um técnico ruim. Mas eu entendo que o ciclo dele aqui já foi, né? Desde o ano passado. Mas, é a minha opinião, né? Então não estou sozinho, eu apostaria no Thiago Nunes. Olha aí, isso é importante. Quando nós colocarmos o podcast no ar, olha só, daí o Marcos Isaías Salana apostaria o Thiago Nunes. Não sei se dá para cravar, mas se sair, nós vamos fazer esse registro. O Mago falou no programa, no dia 5 de outubro de 2020, ele disse: próximo técnico do Grêmio poderia naquele momento ser Thiago Nunes e agora é. Bom, mas isso deixaremos o tempo, porque o futuro a Deus pertence, né? Exatamente. Não, eu estou ouvindo tudo e até agora a gente vê que a gente falou do mundo espiritual, do mundo real, das coisas físicas e dessa coisa mística que foge muitas das vezes do controle de todos nós. Então, e a ciência também está aí. A ciência está aí para explicar, né? Aí tem o pragmatismo, que tem pessoas que são super pragmáticas. E a ciência hoje está aí para ajudar no futebol, em toda parte da vida humana, a ciência tem mostrado muita coisa. O Mago até falou do Padre Quevedo. O Padre Quevedo quebrou vários tabus, né? Aí de coisas que as pessoas acreditavam. E então a gente vê que o ser humano, né? Aí se falou também
da coisa única do ser humano. Um remédio que funciona em um não funciona em outro. Isso acontece. O cara toma um placebo, ele fica bom, e o cara que tomou o remédio correto não fica bom. Então, a ciência explica tudo isso. Então, o ser humano tem essa coisa psicológica, o psicológico. Outra coisa, a ciência também está aí para mostrar que um jogador, né, alguém... mas aquele jogador estava... A ciência está aí mostrando que se o cara entrar em campo, a probabilidade dele se machucar é muito grande. Não está? A ciência não está mostrando isso? Então, é claro, né, que até o Douglas falou aí, a questão do credo está aí, cada um tem a sua crença, cada um... Né, quem sou eu aqui para questionar, né, a fé de um ou de outro? Né? Eu tenho minha maneira de pensar, mas a gente também tem que respeitar o outro naquilo que ele pensa, naquilo que ele crê. Então, eu vejo o seguinte, o futebol é algo coletivo, né? Então, dentro de uma coletividade, a gente sabe que um jogador, quando ele falha, ele põe toda uma equipe, às vezes, você vê, numa bola que ele errou lá na frente, ele perde um campeonato, ele foi expulso pelo ato involuntário, um momento repante, né? Ouça-se musto aqui. Então, você vê, o futebol, embora seja um coletivo, mas o individual tem muito a ver. Né? Um treinador, muitas das vezes, o Mago falou aí do poder. Mas concordo plenamente com alguma coisa com ele, mas quando ele chegou era uma coisa. Hoje, tudo que ele está vivendo, a cobrança, essa pressão, esse peso de não ganhar no Grenal, isso aí psicologicamente afeta, né? E afetando às vezes, isso como é que se diz? Isso como é que se diz? Ela pode, é um elo que de repente está fragilizado e pode, no conjunto da obra, né, ocasionar uma perda, um descontrole. Né? Então, era nesse ponto que eu não discordo, né? Eu estou aqui para discordar, mas a gente vê hoje que o psicológico realmente, você vê, a psicologia diz que, até um médico, lendo ele falando, que muitas das vezes a pessoa chega no consultório querendo fazer uma plástica. E só em falar, não, rapaz, você está bonito, para que você vai fazer plástica? Você está o cara sai dali realizado. Você vê, foi uma palavra que falou para ele. Né? O cara foi condicionado para lá porque ele era feio, que tinha que fazer uma plástica, que não sei o que lá. O médico falou, não, rapaz, que isso? Você vai fazer plástica para quê? Ou se aceita como feio. Mas... Você é um cara... o cara sai de lá, aí Até porque, seu Luiz... Oi? Uma parte. Ciência e magia se assemelham nesse ponto, porque não existe magia para ficar bonito. Aí eu quero Feiura não se resolve com magia também. Então, assim... Olha só, eu quero citar dois caras aqui agora. O Smith, o maior jogador de basquete aí do Brasil, o Oscar Smith. O Schmidt. Oscar Smith, ele fica bravo quando alguém fala dele de mão santa. Tá? Então, ele falou, poxa, eu passava era 8 horas treinando. Então, esse negócio de mão santa é como se o cara, né, de repente, ele tem a mão santa, chega lá, mas ele passava 8 horas treinando. Aí o Cortella, esses dias, ele fazia uma entrevista. Pô, Cortella, você tem o dom da palavra. Ele se sente mal com isso, porque ele falou, pô, você sabe quantos livros eu já li? Você sabe como eu me esforço para ser um bom profissional? Então não basta só ter o dom da palavra, você tem que se esmerar em fazer algo, se condicionar positivamente e de também trabalhar. Muitas das vezes o cara com a fitinha pendurada no pescoço, não treina, não tá bem fisicamente, psicologicamente, e acha que a fitinha vai resolver. Bota lá uma vela acesa no canto do vestiário e acha que vai resolver.
Tá, eu tô botando essa pilha aqui para. Sim, Agora, sim, mas é. Seu Luiz chegando no caos, mas o caos é bom. O caos é esse programa aqui, mano. Mas não, mas é bom que o seu Luiz põe esse contraponto, lógico, isso aí não. Em, de nenhuma forma é desrespeitoso, pelo contrário. É o ponto de vista, é uma construção de uma opinião. Mas eu tenho um contraponto para o seu Luiz, que eu acredito que ciência e espiritualidade. Eu até concordo. Merecimento, ninguém leva nada. Não adianta eu fazer uma magia para o cidadão ganhar um concurso, passar num concurso público, se ele não for lá fazer a prova. Né? Tem gente que não, já fez a magia. Teve um que me cobrou esses tempos, Mago, tu me disse que eu ia passar, eu não passei, Mago, mas como? Aí eu digo, tá, e como é que foi na prova? Não, não fui na prova. Achei que eu ia eliminar todo mundo, tinha a magia pronta. E não é piada, é sério mesmo. Pior que é sério, é sério. Eu tenho que ouvir isso ainda. Então, sem merecimento, não vai, não adianta. O cara isso, tem que entrar em campo e fazer a parte dele. Ó, vamos lá, no conceito bíblico lá, no Novo Testamento. Pedi e obtereis, buscarás e acharás. Então, além do pensamento, você tem que ter atitude. Primeiro ponto. Exatamente. É o mínimo, né? Uma frase que eu li há anos desse livro e hoje eu resgatei ela. A ciência não precisa do misticismo. E o misticismo não precisa da ciência. Mas o ser humano precisa de ambos. Fritjof Capra, no Tal da Física. Exatamente. Tá? E eu quero começar a minha explicação por causa disso. Ciência e espiritualidade, elas andam juntos. Tá? O próprio Stephen Hawking já falou. A medicina fala hoje em dia, por exemplo, que necessita da espiritualidade no tratamento. Albert Einstein, ele dá abertura às pessoas que elas pratiquem a sua religiosidade dentro do hospital, para que elas possam ter uma melhor recuperação. Já começa aí. Porque o homem tem essa necessidade de ter o contato com o dito invisível, mas, na verdade, não é tão invisível assim, que o poder da criação a gente enxerga através de tudo que Deus, né, como podem chamar do grande arquiteto do universo, o Criador, o nome que nós podemos falar no judaísmo, né, porque é muito forte devido ao seu poder, né, da palavra, né, é uma palavra muito poderosa. Ele tá presente em nossas vidas. Então, assim, ele que proporciona a gente ter percebido a ciência, não ter criado a ciência, ter percebido a ciência. Então, como observador e como praticante da ciência. Por isso que eu digo que muitas vezes a gente acha que alguns princípios religiosos ou algumas místicas religiosas são apenas místicas, mas elas estão dentro da ciência também. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Moisés, ou antes do Moisés, no livro da Gênese, o mundo foi criado em 7 dias. Na verdade, é uma metáfora em relação a 7 períodos, 7 épocas, né? Semana, o ciclo da Lua. Então, quando se fala que se fez o mar, animais surgiram do mar, quer dizer, a vida surge da água, né? Ou a metáfora da mulher, né? Que ao ter o filho, ela tem o líquido amniótico, mas também dos primeiros animais que ascenderam a terra através do mar. Então, tudo isso há uma explicação, porque o homem, à medida que ele vai se refinando ou criando buril na sua inteligência, né, percebendo a ciência, diz que muitas vezes o aspecto místico não é tão místico assim, é científico. Pense bem nisso daí. Como é que nós falamos muito em metáforas, rapidinho então. Quando se fala que o homem surgiu no barro, é interessante. Claro, nós não sabemos, né? Tem todo... Mas eu sempre brinco que nós somos poeira estelar, quimicamente falando. Poeira, mais água dá o quê? Água, mais pó. Né? É uma metáfora interessante. Claro,
Ô Douglas, é só, né, para você ver a fragilidade até do ser humano. E aí você falou da questão do folclore. Realmente, você já. Aí, de vez em quando, a gente se depara com os profissionais aí, até na parte esportiva. O cara ganha uma partida, se ele está com aquela cueca, ele começa a repetir aquilo que você vê. Entendeu? É como se aquela cueca vai ganhar o próximo Seu Luiz, jogo. eu vou te dizer uma coisa. O senhor deu um exemplo, talvez o senhor não tenha percebido. Uma palavra pode construir uma fortaleza, uma pessoa, mas pode destruir também. O que o mago faz a princípio é nessa construção, porque o poder da palavra e o pensamento, principalmente, ele é altamente construtivo ou altamente destrutivo. E esse princípio está dentro da ciência também. Quando você fala, o Capra fala isso, ele também cita a questão. Depois existe lá o Conexões Ocultas, que eu cito o segundo livro, muito bom quando ele fala de ecologia, mas ele também fala de causa e efeito, do desemaranhado quando você faz uma atitude, de um pensamento, de uma palavra, e essas coisas, dos desdobramentos dela. Isso também existe no mundo metafísico, vamos dizer a verdade. Porque o que o mago, por exemplo, ele trabalha num plano, eu vou dizer, molecular. Por que não? Quem pode dizer que ele não trabalha no plano molecular? É isso que eu quero provar para vocês, assim. A gente desconhece ainda a real capacidade do ser humano em trabalhar o que a gente entende por matéria e energia. Tá? Até hoje nós estamos descobrindo partículas subatômicas, até menores do que as partículas subatômicas que conhecemos, porque não entendemos ainda de onde que surgem tantas frações. Então, eu digo assim, nem tudo que se diz místico é imaginário ou fantasioso. Existe um fundo de verdade ali dentro. Tá certo. Pessoal, rapidinho, então, nós já chegamos, extrapolamos 10 minutos, né? Depois nós não conseguimos. Viajei, gente, viajei. Depois eu tenho da vida do Capra. Só queria dizer o seguinte, cara, que eu até vou dizer para vocês, eu não acredito nesse negócio de superstição, assim. Não tem problema, cara. Não acredito, mas toda vez que tem jogo do Grêmio, eu boto uma camisa, cara. Bato na madeira, pé de coelho. Cara, vou te dizer, eu creio nas bruxas, mas mas no dia 2 de fevereiro você vai lá na praia do Cassino, né? Na madrugada, lá no dia 1 pro dia 2, né? Então, mas, cara, para garantir. Olha, Marcos, onde é que nós metemos o senhor? O único que tem alguma noção desse reto. Vocês falaram, o Douglas aí deu uma lição, aí deu uma aula. Douglas, você vê, o cara vai para um Réveillon, ele bota uma roupa branca e acha que aquilo ali vai ser né? Se ele pode botar roupa branca, pode botar roupa de ouro, mas se ele não fizer nada durante o ano para que as coisas aconteçam, né? Então, sim, é igual aquele negócio, o óbolo da viúva. Vai lá, o fariseu vai lá, mete um saco de moeda lá no gasofilácio. Aí chega a viúva com 2 moedinhas, mete lá. Jesus diz, olha, o sacrifício dela foi bem maior do que aquele homem lá, que derramou um saco de moedas. Tá na atitude. Mas falando em branco, eu vou contar uma história. Eu conto para vocês, como eu vou num terreiro de Umbanda, eu ando de branco porque eu sou consulente lá, sou assistente. E eu subindo aqui no condomínio, tô subindo, chega uma senhora, entra no elevador e olha para mim e diz, olha, muito obrigado por ajudar a gente. Eu falei, como assim? O senhor aí, médico, ajudando a gente nessa pandemia. Muito obrigado. Eu falei, nossa senhora. Tá bom, não vou dizer que eu tô vindo num tempo de Umbanda, né? Nossa, como advogado. Bom, só o Mago deu uma saída aqui. Pessoal, vamos acelerar o processo aqui. Senhor, porque depois eu não consigo botar lá no YouTube isso aqui, graças aos coleguinhas, né?
Pessoal, De nada. não, brincadeiras à parte, tudo isso faz parte. O futebol, até, eu não me lembro do nome do antropólogo, até vou pedir desculpas, eu que sou da área de história e boleiro também, amo futebol, né? Então, essa loucura. E ele diz que o futebol, ele precisa muitas vezes dessa parte mística, porque ele trabalha com membros, e por favor, sem trocadilhos, pelo amor de Deus, o senhor Douglas, sem trocadilhos. Ué, mas o alemão, o Renato disse que conhece os jogadores dele com a palma da mão dele. Então, fica estranho, mas tudo bem, né, cara? Tá. Do Renato e nós vamos respeitar. Então, tem o membro inferior que ele não é projetado para correr e fazer uma atividade ao mesmo tempo, que é chutar, que é passar. Então, é a parte mais, digamos, quando nesse momento aqui o Marcos caiu, é a parte do corpo que menos tem controle. Então, a gente acaba, muitas vezes, né, apelando. Vou usar esse termo aqui, que ele não cabe, mas na falta de outro é esse. Ele acaba, então, apelando para o sobrenatural para ajudar a gente a controlar o que seria relativamente controlável, que é a perna. Então, tu pode correr muito. Se fosse só corrida, cara, o Usain Bolt era craque. Então, o Pote que era o melhor jogador do mundo já. Um dos melhores. Jogou futebol e teve que se aposentar, né? Não era só correr. Ele tentou jogar no Borussia Dortmund, eu me lembro que ele... Até ele sabia jogar, mas não... É aquela coisa, né, pessoal? Uma coisa é brincar e outra coisa é profissional. Galera, vamos começar a nos despedir? E vamos, claro, todo mundo fazer um agradecimento pro Mago que veio aqui falar. E última pergunta, então. Isso aqui vai vingar, Mago? A galera vai... Todo mundo quer saber isso aí. Olha, nós queremos saber se nós podemos investir nossas economias lá. Eu não consegui ouvir uma palavra que vocês disseram nesses últimos 15, 20 minutos aí. É sério. Por isso que eu tô quieto, né? Eu não costumo ficar quieto. Nós estamos ouvindo agora, né? Pô, deu um discurso grandioso aqui. Então, você está nos ouvindo, Marcos? Acho que tá não. Travando bastante. Travou de novo. Travou. Deixa eu... Então, galera, vamos começar a preparar a nossa despedida aqui rapidinho. Acho que eu vou ter trabalho com essa gravação amanhã. Vamos lá. Essa edição, peraí. Quem se habilita a começar? Bom, eu agradeço a oportunidade de participar desse debate. Eu acho que foi muito profícuo, né, podemos dizer. Cada um, né, os questionamentos, as explanações foram excelentes. E a gente tem que respeitar, né, a opinião do outro, embora a gente discorde de alguma coisa, mas eu acho que isso que é essencial. A gente não é o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade, mas esse diálogo é muito bom porque a gente reflete, a gente coloca as nossas ponderações, a gente aprende, não é isso? Então, eu saio daqui enriquecido e agradecido por esse momento. Só alguém entra em contato lá, deixa eu rapidinho aqui, enquanto eu entro em contato com o Mago, está tudo bem lá. Maurício Solati, vai se despedindo. Bom, galera, foi um prazer inenarrável ter estado na companhia de vocês. Mas a parte mais legal foi o Mago dizendo que passou 20 minutos sem ouvir o que a gente estava falando. O Douglas... Foi apoteótico isso. Aquilo ali Ainda bem até, né, cara? Ainda bem, vai que... Mas, cara, foi mais uma vez uma honra aqui ter estado na companhia desses nobres cavalheiros apocalípticos. Do meu mestre aí, o seu Luiz, né? O Pedro também, que não mostra a cara. O Pedro, Vai estar com aquela barbicha. Agora eu acho que o Pedro amanhã vai fazer a barba. Não. Isso aqui não sai da cara. E, bom, é isso aí, gurizada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Mas a parte mais essencial lá, o Mago já falou, as perguntas, e eu acho que o importante, o que a gente queria te extrair dele, ele falou.
Já vou me despedir, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo esse podcast, né? Que não é o Teleton, mas existem muitas pessoas especiais aqui, né? O João Sem Braço, Tem uns que se fazem aqui, mas não queria falar nada. Né? Vamos agradecer, né? Também o pessoal que está acessando, está gostando, né? Não sei como, mas tudo bem. E, poxa, agradecer todo mundo aí da mesa aí, né? Que o seu Luiz, cara, seu Luiz é demais. Seu Luiz, isso que é o contraponto, isso aí é muito importante. Não é só concordar bovinamente, não. Tem que dizer, olha, eu também acho isso, com licença, mas eu entendo isso daí. Isso é isso que eu acho gostoso, é pluralidade, sabe? E com respeito. O seu Luiz nos dá uma aula cada dia, viu? Exatamente. Amém. É por isso que ele está no time, cara. Pedrinho. Queria agradecer a todo mundo por ter sido guerreiro de ouvir até aqui o fim, as nossas divagação do Douglas aí. Espero que tenham curtido e queria deixar de novo parabéns ao Esporte Clube Internacional pelo grande gol feito, realizado aí com muito esforço, uma cortesia do Cortez. Trocadilhos. Óbvio, sempre, né? E, cara, é isso aí. Um abraço para todo mundo e falou. Eu só sei que nós estamos mais próximos da vitória, viu? Estamos cada vez mais próximos. Levou 2 anos para fazer um gol, daqui a uns 2 anos de novo vem a vitória. De repente. Já que nós estamos falando que até o Mago está sem internet, pessoal. Acho que a internet dele, né? E como eu descobri isso, eu sei que a minha mensagem não chegou para ele lá no WhatsApp, então, né? Tá. Então, não sou místico, tá? Então, mas eu sou mais Sherlock Holmes. Mas o Douglas que vai fazer uma chamada legal, vou mandar amanhã para os grupos do Internacional, isso aqui, né? Amanhã também eu já estou mandando essa coisa aqui para vocês. Douglas, faça a sua despedida do já fez, né? Agora é minha vez. Pessoal, então um grande abraço. Primeiramente, vou agradecer ao Mago. O Mago está sem internet lá. A mensagem não chegou para ele. Talvez ele ficou sem bateria, mas não sei. Então, eu sou o Mago Isaías. Agradeço a oportunidade. Não, o Douglas, né? O nosso médico agora vai ficar Dr. Douglas, médico espiritual. Né? Espiritual. E bacana mesmo. Então, sempre agradecer aos amigos, o seu Luiz, que e eu não sou médium, viu? Eu sou Altum. Eu sou Altum. Eu sou Altum. Mas com essa piada aí ficou baixo. É horrível. Mas é uma piada argentina. Mais vale uma piada. Não, mas tá uma piada argentina, né, cara? Horrível. Bom. Horrível. Tenebroso. Pessoal, grande abraço a todos. Que bom que você ficou nos aturando aqui, os caras não deixam me despedir. Isso aqui é um amor que existe entre a gente, tá? Grande abraço a todos, você ficou longo, mas se tu ficou até aqui, escutando isso aqui, amigão, você tem uma paciência oriental. Grande abraço. Uma salva de palmas também. Como é que é? Merece uma grande salva de palmas também. Boa, palma! Meu amor. Galera, só vou chamar o Craig aqui rapidinho, meu amigo. Mas eu queria novamente mandar um abraço pro Dias Toffoli, tá? É que tá abraçando muita gente. Esse aí matou todo mundo, filho. Ó! Mas o cara não tava doente? Não tava com o Lorde Voldemort ali? Será que não pegou também? Tomara, né? Depois, bom, mas eu bato palma também para quem acredita em algumas coisas e que vai para a rua com alguns cartazes falando do Toffoli. Galera, beijo no coração de todo mundo. Mago, nós vamos entrar em contato contigo ainda. E o Mago precisa... Gratidão. Tá? E nós vamos nessa. Grande abraço. E eu vou pegar aquela resposta dele lá de quem vai ser o candidato. Tá, e pergunta para ele também, já no ar aqui, se nosso pequeno programete vai bombar. Vou pedir para ele gravar o áudio. Então tá. Beijo todo mundo. Fomos!